Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Quinto sinal marcando 10 horas da manhã. Muito bom dia, excelente quarta-feira a você que a partir de agora vai acompanhar a programação regional pelo microfone da Rádio Bandeirantes Campinas, num dia de homenagens à Rádio Bandeirantes da capital paulista, que completa 89 anos nesse 6 de maio de 2026. Uma história importantíssima para o jornalismo brasileiro, para a radiodifusão, e uma história que vai ao longo do dia também ser relembrada na nossa programação, entrevistas especiais, programação e que é meu convidado, minha convidada até às 11h30 da manhã, quando Carlos Henrique chega com o Nossa Área, falando sobre o futebol brasileiro como um todo. A partir da 1 da tarde tem também o Nossa Área edição nacional, repercutindo a vitória do Palmeiras pela Libertadores, o empate com sabor de derrota do Santos pela Copa Sul-Americana, os jogos de hoje tem Corinthians em campo contra o Santa Fé da Colômbia, mas antes, às 11h30, com o timaço de Carlos Batista, tem tudo sobre Ponte Preta e Guarani, Guarani e Ponte Preta. Ontem teve jogo pelo Campeonato Brasileiro da Série C. O Ipiranga de Erechim venceu o Ituano por 2-0. Esse resultado mexe com a zona de classificação, já que o Ipiranga chega a 11 pontos, ultrapassando o Guarani, que tem 9, está na 6ª posição. O Bugre volta a campo só na segunda-feira contra o Maringá, fora de casa, lá no estado do Paraná. E a Ponte Preta, pela Série B do Brasileiro, joga antes. Sábado, 6h30 da noite. Olha que jogaço no Moisés Lucarelli. Ponte Preta e Sport Recife. O Sport está na 3ª colocação. A Ponte Preta em 16º. Jogo para a Macaca vencer e, mais do que somar 3 pontos, respirar, ganhar moral, enfrentar um adversário que é um dos candidatos ao acesso para a Série A. Enquanto isso, até às 11h30, você é meu convidado, minha convidada, a saber o que de mais importante acontece em Campinas, região metropolitana e boa parte do nosso interior de São Paulo, que acompanha a programação da Rádio Bandeirantes pelo FM 85.7, pelos aplicativos digitais como o aplicativo Band Play, o portal bandmulti.com.br e a nossa transmissão no YouTube. Obrigado a você que já está conosco em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Se ainda não estiver, seja bem-vindo para conhecer os nossos bastidores aqui nos nossos estúdios e também, uma vez inscrito na comunidade que está a caminho dos 64 mil amigos, você pode também mandar a sua mensagem de texto aqui no nosso chat ao vivo. WhatsApp liberado também a partir de agora, 19 ao DDD 971021493. 19 971021493. Manhã Bandeirantes tem os trabalhos técnicos com o Edson Freitas na mesa de som, com o Alan Zanelato na central técnica e a coordenação técnica do Gil Kleber. Vamos começar girando informações sobre as rodovias, ruas, avenidas que cortam a região de Campinas. E olha, trazendo um acidente que aconteceu na manhã de hoje na Avenida John Boy Dunlop. Uma colisão entre uma moto e um carro em que uma jovem de 18 anos ficou ferida. Foi por volta de 7h30 da manhã. O motociclista ultrapassou o sinal vermelho no corredor de ônibus BRT e bateu em um carro ali na altura do Balão do Londres. A vítima, que estava na garupa da moto, foi quem se feriu. O piloto está bem, não teve ferimentos mais graves, apenas aquelas escoriações no corpo, e quem estava no veículo, a informação que a gente tem é que também não se feriu. Quem absorveu todo o impacto foi essa menina de 18 anos que estava na garupa. 2 faixas da via estão liberadas para o trânsito, mas uma das faixas onde o acidente aconteceu ainda com bloqueio parcial na região do Londres. Agentes da INDEC estão no local auxiliando motoristas, pedestres, passageiros do BRT em relação a essa dinâmica do acidente e de como o trânsito precisa ser ainda desafogado nas próximas horas. Mas ainda há um reflexo nessa região e há um reflexo sentido nas duas mãos, tanto sentido centro quanto sentido bairro. Então,
Atenção máxima se você for passar na Avenida John Boy Dunlop, na região do Balão do Londres. Acidente gravíssimo aconteceu também em Hortolândia. Uma criança morreu depois de uma colisão entre uma moto e um ônibus do transporte intermunicipal. A colisão foi no Parque Hortolândia, cruzamento da rua Germano Ritter com a Joaquim Guilherme da Costa. A criança ficou presa embaixo do ônibus depois dessa batida. Equipes do SAMU atenderam a ocorrência. O motociclista e o motorista do ônibus precisaram de atendimento médico, foram encaminhados a hospitais na cidade de Hortolândia, mas, infelizmente, a confirmação dessa morte. Deixa eu ver se temos mais informações atualizadas nesse momento também. E tem uma câmera do sistema de monitoramento que flagrou a colisão como ela aconteceu, e 1h hoje não acontece. Na volta da jornalista Laís Peçanha, você vai ver essas imagens. O ônibus está fazendo uma rotatória, a motocicleta também está nesse trecho e o ônibus passa por cima da moto, onde estava, portanto, uma criança na garupa, pelo que eu estou entendendo aqui dessa dinâmica. É uma menina de 11 anos apenas. Isso mesmo, ela estava na garupa da moto, que era conduzida pelo pai. O acidente foi no momento em que o ônibus realizava a conversão à esquerda e ele foi levando e arrastando a motocicleta. Pai e filha foram parar embaixo do ônibus. A menina sofreu ferimentos graves. O SAMU chegou no local, mas ali mesmo foi constatado o óbito. O estado de saúde do pai ainda não foi divulgado. A Polícia Militar compareceu à ocorrência também, isolou a área para o trabalho das equipes de resgate e depois de constatado o óbito da perícia, evitando a aproximação de curiosos, de pessoas que passavam por ali. Segundo as primeiras informações, o ônibus descia pela rua Pastor Germano Ritter, assim como a motocicleta. Os dois estavam no mesmo caminho. As circunstâncias exatas ainda vão ser analisadas. Polícia Técnico-Científica já entregou o laudo para a Polícia Civil da cidade de Hortolândia. Às 10h07, temos ainda outras situações que estão também chamando atenção em rodovias neste momento. Um acidente foi registrado na madrugada desta quarta-feira, envolvendo um ônibus que transportava funcionários da Hyundai, fabricante de veículos, e um caminhão com trabalhadores cortadores de cana. 4 pessoas ficaram feridos, isso aconteceu na cidade de Piracicaba, na rodovia Ernesto Paterniani. A Ernesto Paterniani, ela faz a ligação das regiões rurais até a Luiz de Queiroz, a SP 308, também a rodovia do Açúcar. Então ela faz essa ligação e tem a administração da concessionária Rodovias do Tietê. O que se sabe da dinâmica até aqui foi na altura do quilômetro 4, na pista sentido sul. O ônibus bateu na traseira do caminhão canavieiro. 3 vítimas tiveram ferimentos leves e um trabalhador ficou em estado grave. Todos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e pelas ambulâncias da concessionária que administra esse trecho. As causas ainda estão sendo investigadas e nós estamos aguardando também um retorno, contato das empresas que transportavam esses trabalhadores. Após o impacto, o ônibus ficou imobilizado na faixa 2 da pista, o caminhão bitrem parou no acostamento, mas a informação de momento é que a pista já está liberada para o tráfego. E fechando as informações dos acidentes, que foram muitos nas últimas horas, um caminhão carregado com tijolos tombou e caiu em uma ribanceira na rodovia Raposo Tavares, quilômetro 49, trecho que passa por São Roque, região de Sorocaba. A concessionária CCR Sorocabana informou que o veículo bateu contra a defensa metálica da pista, também conhecido como guarda-reio. Após a queda, o caminhão ficou com as rodas todas para cima. O motorista não se feriu e isso não provocou um congestionamento, já que o veículo caiu, despencou e a pista ficou liberada, embora parte da carga ainda esteja sendo retirada do local. A equipe da concessionária aguardando também um guincho especial para conseguir tirar um caminhão de grande porte desta ribanceira. Para o motorista que está neste momento no sistema Anhanguera Bandeirantes, informação para você a partir
da Central Multimodal da ATESP, responsável pelo trânsito no estado de São Paulo, é de que não há grandes pontos extraordinários a serem destacados, apenas aqueles trechos com lentidão típicas para o horário. O motorista que segue para São Paulo enfrenta a lentidão na chegada à capital paulista e também no entroncamento com a rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, no trecho que passa por Jundiaí. 2 quilômetros do 62 ao 60. No mais, trânsito fluindo com naturalidade, tanto no sentido São Paulo quanto no sentido interior. Cenário parecido também com o que nós temos no corredor Dom Pedro I. Informações da concessionária Rota das Bandeiras. O único ponto com lentidão em todo o corredor Dom Pedro é na Zeferino Vaz. Para o motorista que chega a Campinas, vindo de Paulínia, Cosmópolis, são 3 quilômetros de lentidão do KM 115 ao quilômetro 112 por excesso de veículos. A rodovia Dom Pedro I, nesse momento, não apresenta lentidão. Às 10h11, depois de uma série de acidentes que nós noticiamos aqui, vamos trazer atualização sobre um caso que não é um acidente. É o uso de um veículo como arma. E assim entende o Ministério Público ao fazer uma denúncia contra uma mulher moradora de um condomínio de alto padrão aqui da cidade de Campinas. A história vem lá de 2020 para 2021. Véspera de Ano Novo, dia 30 de dezembro, criançada estava brincando dentro de uma casa, soltando aqueles traques, aquelas bombinhas que se joga no chão e faz aquele estampido. A moradora, irritada, jogou um carro Porsche em cima das crianças e dos adultos que estavam protegendo aqueles que brincavam na antevéspera do Réveillon. A nossa equipe de reportagens vai trazer a atualização desse caso com o Tiago Dantas, que vai contar as últimas informações sobre o andamento dessa história na Justiça. Tiago. 10h12, a gente vai reposicionar o Tiago Dantas, que hoje está, a partir de hoje, em férias, mas deixou preparado esse material para você, ouvinte da Rádio Bandeirantes Campinas. Um caso que ganhou repercussão na época e que tem imagens de câmeras de monitoramento que você que está nos acompanhando também na programação da Band pelo canal do YouTube vai poder entender por que é que o Ministério Público está querendo um indiciamento por 11 tentativas de homicídio a partir das imagens que o Tiago Dantas vai descrever e que pelo nosso canal do YouTube você vai poder conferir a partir de agora. O caso aconteceu no dia 30 de dezembro de 2020 em um condomínio de alto padrão em Campinas. Segundo a investigação, Rita de Cássia Bisco ficou irritada com o barulho de bombinhas soltadas por crianças. Ela entrou com um carro de luxo blindado na casa onde estavam as vítimas, derrubou o portão e invadiu o imóvel em alta velocidade. Ainda de acordo com o Ministério Público, a motorista passou a dirigir de forma descontrolada pelo jardim e chegou a jogar o carro na direção das pessoas que precisaram correr para não serem atropeladas. Em um outro momento, ela avançou com o veículo contra a casa e quebrou uma parede de vidro, onde as crianças estavam escondidas. As vítimas só não foram atingidas porque conseguiram fugir a tempo. Para a promotoria, os fatos investigados revelam 11 tentativas de homicídio qualificado, com agravantes como motivo fútil, uso de meio que colocou várias pessoas em risco e recurso que dificultou a defesa das vítimas. O MP sustenta que a investigada assumiu o risco de matar ao usar um carro blindado como arma. O advogado Ralph Totman Filho, que representa a família das vítimas, espera que a Justiça irá acolher a denúncia do Ministério Público e tomar providências nos próximos dias. Se condenada, ela pode receber penas altas, já que os crimes foram cometidos contra as vítimas, incluindo crianças. Nossa produção não conseguiu contato com a mulher denunciada. 10h14, a Polícia Civil em Campinas conseguiu desmantelar parte de um esquema dos chamados Piratas dos Trilhos. São criminosos que aproveitam trens de carga que passam em bairros periféricos de Campinas e assim precisam reduzir a velocidade para invadir os vagões e furtar principalmente soja. Trens que partiam do Centro-Oeste com destino ao Porto de Santos e chegavam lá com desfalques consideráveis. A polícia descobriu como funcionava o esquema a partir de Campinas. O repórter Igor Val está conosco, ele que conversou com o delegado à frente dessa investigação no 11º Distrito Policial ali no bairro Ipau-Surama, o doutor Luiz Fernando Maruti, e vai contar
a partir de agora, passo a passo dessa investigação. Igor. Oi, Heitor, olha, parece até uma cena de filme, mas é uma ação criminosa, Heitor. E esses vídeos gravados aconteceram aqui na cidade de Campinas, na região do Satélite Íris. Estou até aqui em frente ao 1º Distrito Policial da cidade, que está à frente dessas investigações e que, Heitor, realizou uma operação. E durante essa operação, 5 pessoas envolvidas nesse enorme esquema de furtos de cargas com trens em movimentos foram presos, Heitor. Também 17 toneladas de soja foram recuperados. Heitor, o que a polícia já sabe, que é um esquema muito estruturado, tinha vários integrantes e cada um com uma função bem definida. Essa carga, Heitor, saía de trem do Centro-Oeste e tinha como destino o Porto de Santos. Então, essa carga aí de soja fazia todo esse trajeto e quando passava aqui por Campinas, na região do Satélite Íris, o trem passava um pouco mais devagar, Heitor, porque ali tem algumas casas até que são irregulares, então para a segurança de todos os moradores o trem passa um pouco mais devagar, mas os criminosos utilizavam esse momento para subir em cima dos vagões com o trem em movimento, Heitor. Em cima eles abriram ali a escotilha, que é aquele compartimento, como se fosse uma porta em cima do vagão, pegavam sojas, colocavam em enormes sacos e arremessavam para o solo, para outras pessoas já pegarem estes sacos e revenderem, Heitor. Os policiais sabem, Heitor, que cada vez que eles cometiam essa ação criminosa, furtavam cerca de 2 toneladas de soja, Heitor. Ainda tinha um risco nessa de arremessar o saco dessa carga parar ali em um dos trilhos do trem e acabar descarrilhando este trem, Heitor. A polícia também descobriu que o valor de mercado de cada saca de soja é de R$ 110, só que os criminosos vendiam por R$ 60 e sem a documentação necessária, sem os impostos. A polícia também, ali ao longo das investigações, conseguiu descobrir que as pessoas que se arriscavam em cima dos vagões recebiam cerca de R$ 30 por cada saco ali que era furtado. A polícia, então, foi registrado diversos boletins de ocorrência. Aqui a polícia começou essa investigação. Tem até alguns casos de violência envolvendo esses criminosos e seguranças privados da empresa que faz o transporte, então, desta carga. Mas a polícia, então, juntou essas informações, realizou essa operação e 5 pessoas, então, já foram presas, Heitor, e 17 toneladas de soja já foram recuperadas. Mas, é claro, é uma investigação que não vai parar por aí, porque a polícia quer chegar a mais pessoas que tenham um certo envolvimento nesse esquema. Como eu disse, Heitor, a polícia disse que é um esquema muito bem elaborado, organizado e com diversas pessoas que têm funções definidas dentro desse grupo criminoso, Heitor. Agora é uma outra parte da investigação, com os itens apreendidos nesta operação realizada, Heitor, a polícia tenta chegar nessas novas pessoas. Mais cedo, Heitor, eu conversei com um delegado aqui à frente desta operação e ele vai trazer mais detalhes de como funcionava o esquema e também como foi essa investigação da polícia, Heitor. As investigações tiveram início, com uma série de boletins de ocorrência que foram registrados pela empresa vítima, e isso demonstrou para a gente essa recorrência. A partir daí tivemos ações pontuais, identificamos algumas pessoas que efetivamente subiam dos vagões, a outros que faziam até um depósito precário em pequenas quantidades em casa. E no passar do tempo, as investigações também fomos bastante municiados com informações trazidas pela empresa vítima, que mostrava que era um esquema muito mais elaborado. Então tinham pessoas responsáveis por aliciar os indivíduos para subir nos vagões. Essas pessoas, depois que subiam, faziam então a subtração. Eles ganhavam em média de R$ 25 a R$ 30 por saca que eles conseguiam retirar dos vagões. Essas sacas depois eram jogadas nas margens da ferrovia. O indivíduo era responsável por carregar isso e fazer um depósito precário. Esse depósito precário, assim que ele já estava bem abastecido, eles chamavam um caminhão específico, que a gente conseguiu demonstrar aqui nas investigações, e através de uma ação controlada, junto com o Poder Judiciário e o Ministério Público, conseguimos então acompanhar a cadeia criminosa até o momento então que esse caminhão, carregado com aproximadamente 15 toneladas de soja, ia descarregar ali num sítio na cidade de Montemor, que é onde também funciona uma empresa. E essa prática acontecia aqui nos bairros próximos, no momento que o trem estava um pouco mais devagar. Por que isso acontecia? É um momento ali de subida, sabe?
Isso, esse acesso, né, aos vagões do trem para fazer esses saques ocorriam aqui na região dos bairros Satélite Íris, onde a maior parte dessas pessoas moram, né, Jardim Florense, Jardim Esplanada. Então eles aproveitavam que nesse trecho, por ser uma área bem populosa, bastante habitada, os trilhos passam muitas vezes muito próximo às casas das pessoas que estão construídas ali de forma irregular, então eles desaceleram. Então nesse momento de desaceleração as pessoas tinham a oportunidade de acessar os vagões e daí num trecho de aproximadamente 4 quilômetros eles faziam então esses saques, né, que era encher essas grandes bolsas para depois então jogá-las nas margens da ferrovia. O Dr. Luiz Fernando Marucci conversando com o repórter Igor Val a respeito dessa investigação que terá desdobramentos daqui em diante. Para a gente fechar esse nosso bloco, ontem nós falávamos e a Amanda Florentino contou para você a história da mulher que pediu ajuda em um comércio pelas agressões que ela vinha sofrendo do marido com um símbolo de um X desenhado na mão, feito com batom, um símbolo universal que está salvando vidas em todo o planeta. E o Guilherme Selegato preparou uma reportagem, primeiro para a gente atualizar essa história em si. Mais detalhes que o inspetor Wendel da Guarda Municipal conta a respeito da prisão e dos desdobramentos dessa ocorrência. E também o Guilherme conversou com comerciantes para saber como bares, restaurantes, estabelecimentos em geral estão fazendo para treinar os seus profissionais caso uma mulher peça uma dessas chamadas ajudas silenciosas. Um pedido de socorro de forma silenciosa. Foi com esse X vermelho na palma da mão que a vítima conseguiu pedir ajuda a uma funcionária de uma loja de materiais de construção em Americana. Ela reconheceu o gesto e chamou a Guarda Civil Municipal. Esse sinal, né, que aparentemente é tão simples, mas tão significativo, a funcionária conseguiu salvar uma vida. Ela sabe dos sinais, né, viu aquele sinal e percebeu que a vítima ali estava clamando socorro. E nisso ela conseguiu ligar para a Guarda Municipal, informar, né, que tinha um indivíduo possivelmente armado, e as equipes ali conseguiram resolver a situação e entender o que de fato estava acontecendo. O marido da vítima acabou preso em flagrante. A mulher contou que vinha sofrendo agressões do companheiro e que chegou a conseguir uma medida protetiva, mas após receber ameaças dele, foi obrigada a solicitar a revogação na justiça. A vítima também disse que durante uma briga, o homem quebrou vários itens da casa e que foram até a loja para repor os objetos. E foi aí que decidiu pedir ajuda. O caso chama a atenção para a importância de reconhecer esses sinais como um pedido de ajuda, principalmente em locais assim, bares, restaurantes, seja pelo X na palma da mão ou até mesmo com este sinal, especialmente em situações em que a vítima está sob vigilância e não pode se expressar livremente. Neste restaurante, um cartaz no banheiro informa um código para que a vítima consiga pedir ajuda. Então, hoje nós estamos todos falando a mesma língua quando a questão é segurança da mulher. 10 horas e 24 minutos, o Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente vai trazer tempo e temperatura para hoje, bastidores da política com prazo para a dosimetria que foi vetada pelo presidente Lula, teve o veto derrubado no Congresso e agora tem um outro capítulo que passa pelas mãos do presidente da República. E o Instituto Quest fez um cenário com 10 estados em alta, 10 estados mais populosos do Brasil, o cenário das eleições presidenciais 2026. A gente vai trazer esse roteiro para você com, por exemplo, quais são os estados onde o presidente Lula leva mais vantagem, quais os estados onde Flávio Bolsonaro leva mais vantagem e qual é o cenário para o estado de São Paulo nas eleições presidenciais. Em instantes, esses e outros assuntos você confere no microfone da Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique e a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Sente o peso. RP Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Minuto Bandimulti. Você informado em 1 minuto. E o Cartório Eleitoral de Araras informou que o atendimento em horário especial, das 9 às 17 horas, termina nesta quarta-feira, dia 6, que é o prazo final para solicitar e regularizar o título de eleitor para as eleições de outubro de 2026. O Cartório Eleitoral fica no CAM, Centro de Atendimento ao Munícipe, Antônio Casadei, localizado na Avenida Zurita, 681, no bairro Jardim Belvedere. Após o dia 6 de maio, não será mais possível solicitar título de eleitor, a regularização dele, nem a mudança de local de votação. Esses serviços só estarão disponíveis novamente após as eleições no mês de novembro. Requisitos para você solicitar seu título de eleitor. Atenção! Apresentar os originais do documento de identificação pessoal, CPF, certificado de quitação do serviço militar e comprovante de endereço atual. Para saber mais, acesse bandimulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandimulti. Você informado em 1 minuto. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube, jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. 10 da manhã, 28 minutos. Vamos falar sobre as eleições 2026. Afinal de contas, está chegando a hora da cobertura especial do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Em outubro, nós vamos às urnas no primeiro domingo do mês para escolhermos deputado federal, deputado estadual, 2 senadores, governador e presidente da República. E hoje, o Instituto Quest divulgou intenções de votos para as eleições presidenciais em 10 estados. Foi testado um primeiro cenário de primeiro turno com 5 pré-candidatos. E vamos trazer aqui primeiro a lista dos nomes que foram testados. Presidente Lula, candidato à reeleição pelo PT. Senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, candidato pelo PL. Ronaldo Caiado, ex-governador de Goiás pelo PSD. Romeu Zema, ex-governador de Minas pelo Partido Novo. E Renan Santos, do Partido Missão, que é formado pelo MBL, que tem cargos políticos sim, mas é o nome novo aí dessa eleição, ele que disputa pela primeira vez uma eleição majoritária. No estado de São Paulo, nós temos o seguinte cenário para contar para você, ouvinte da Rádio Bandeirantes. O senador Flávio Bolsonaro aparece no primeiro turno com 34% das intenções de voto. Presidente Lula com 31%. Na sequência, Romeu Zema, do Partido Novo, tem 3%. Ronaldo Caiado, do PSD, 2%.
Renan Santos do Missão, também 2%. Outros candidatos, temos ainda Augusto Cury, Aldo Rebelo, candidatos do PCO, do PSTU, somados todos eles chegam a 5%. 10% dos paulistas que responderam a essa pergunta de quem você vai votar para as eleições 2026 se disseram indecisos e 13% disseram que vão votar em branco, nulo ou que não pretendem votar. Para a gente fazer aqui um cenário de onde o presidente Lula leva vantagem nesse primeiro turno, um dos estados com maior diferença para o candidato Flávio Bolsonaro é o estado de Pernambuco. Por lá, Lula tem 53% das intenções de voto, segundo o Instituto Quest. Flávio Bolsonaro aparece com 19% e os demais candidatos, Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Renan Santos, têm 1% cada um. Isso considerando os votos em geral, com brancos e nulos e por aí vai. A resposta para essa pergunta no estado do Ceará também tem uma considerável vantagem para o presidente Lula, que aparece com 50% das intenções de voto contra 23% de Flávio Bolsonaro. Ronaldo Caiado tem 2%, Romeu Zema 1%, Renan Santos também 1%. Na Bahia, Lula aparece com 49% das intenções de voto, Flávio Bolsonaro tem 19%. Ronaldo Caiado 2%, Romeu Zema 1%, Renan Santos também 1%. O estado do Pará tem uma vitória dentro da margem de erro do presidente Lula de 35% das intenções de voto contra 32% de Flávio Bolsonaro. Renan Santos aparece com 2%, Ronaldo Caiado também 2% e Romeu Zema 1%. Em Minas Gerais, estado-chave que é considerado sempre aquele a ser estudado, tem a máxima de que quem vence a eleição em Minas vence a eleição no Brasil. O presidente Lula aparece com 33% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro tem 27% e o governador até outro dia do estado de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, aparece com 11% das intenções de voto. Então, no estado onde ele tem a sua base eleitoral, é onde ele tem o melhor desempenho, mas não o suficiente para ultrapassar Flávio Bolsonaro e ser o candidato da direita num eventual segundo turno das eleições presidenciais. Então, em Minas, Lula 33%, Flávio Bolsonaro 27%, Romeu Zema 11%, Ronaldo Caiado aparece com 2% e Renan Santos com 1% das intenções de voto. No estado do Rio de Janeiro, território eleitoral de Flávio Bolsonaro, ele está numericamente à frente, mas empatado tecnicamente. Flávio Bolsonaro do PL tem 31% das intenções de voto, Lula do PT com 29%, Ronaldo Caiado 2%, Romeu Zema 2% e Renan Santos 1%. Conforme a gente vai descendo o mapa, o candidato Flávio Bolsonaro vai aparecendo numericamente à frente do presidente Lula, mas ainda assim no estado do Rio Grande do Sul com um empate técnico. Flávio Bolsonaro 31% das intenções de voto, Lula 29%, Ronaldo Caiado 3%, Romeu Zema 3%, Renan Santos 2%. O estado do Paraná é onde Flávio Bolsonaro nada de braçada. Ele tem 38% das intenções de voto contra 23% do presidente Lula. 3% para Ronaldo Caiado, 3% para Romeu Zema e Renan Santos aparece com 2%. Em Goiás, diferente de Minas Gerais, onde o então governador Romeu Zema está em terceiro lugar, o então governador Ronaldo Caiado, no seu território, lidera as pesquisas de intenção de voto. Pelo menos é o que demonstra o Instituto Quest nesse trabalho divulgado nesta quarta. Ronaldo Caiado, do PSD, no estado de Goiás, aparece com 31% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro, do PL, em segundo lugar, com 25%. E Lula, presidente Lula, do PT, com 20%. Romeu Zema tem 2% das intenções de voto. E Renan Santos aparece com 1% no estado de Goiás. Esses foram os cenários colocados pelo Instituto Quest. O segundo turno também foi simulado. Vamos ver aqui o estado de São Paulo. Um segundo turno entre Flávio Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva no estado de São Paulo
dá uma margem considerável de vantagem ao senador Flávio Bolsonaro, do PL, com 47% das intenções de voto. Lula aparece com 35%, 4% se dizem indecisos nesse eventual segundo turno e 14% dos entrevistados dizem que não vão votar ou vão votar em branco ou nulo. Nesse cenário de segundo turno, a maior vantagem de Lula para Flávio Bolsonaro, assim como no primeiro turno, está no estado do Pernambuco. Lula com 57% das intenções de voto, Flávio Bolsonaro com 23%. A maior vantagem de Flávio em relação a Lula não é no Paraná, diferente do primeiro turno em que ele nada de braçada. É no Rio Grande do Sul, onde Flávio, num eventual segundo turno com Lula, tem 57% das intenções de voto do eleitor gaúcho contra 31% dos votos para Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos ver onde que tem mais equilíbrio aqui. Em Minas Gerais, num eventual segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, há um empate técnico com Lula numericamente à frente. 39% para Lula, 36% para Flávio Bolsonaro. No Rio de Janeiro, terra de Flávio Bolsonaro, ele aparece com 45% das intenções de voto num segundo turno contra 32% de Lula. E em Goiás, onde num primeiro turno Ronaldo Caiado leva vantagem em relação aos seus adversários, no segundo turno há uma migração maior para Flávio, com 47% das intenções de voto contra 34% para o presidente Lula. O que isso demonstra nas pesquisas? Que o cenário que a gente vê muitas vezes no recorte nacional, quando a gente vai dividindo estado por estado, a gente entende onde vão ser aplicadas as principais estratégias de campanha. Considerando que o PT historicamente é muito forte no Nordeste e considerando que estados do Sul, como Santa Catarina, que não entra nessa pesquisa, mas que absoluta certeza que Flávio Bolsonaro também leva vantagem, Santa Catarina e Paraná são estados onde o PT vai precisar mirar sua força para pelo menos diminuir essa diferença. O mesmo vale para o estado de São Paulo, onde há um empate técnico, mas com Flávio Bolsonaro numericamente à frente. O que se imagina da campanha é que o PT use principalmente Fernando Haddad como seu principal cabo eleitoral aqui no estado de São Paulo para vender a boa imagem do presidente Lula e do governo para, se não ultrapassar Flávio Bolsonaro, não deixar a vantagem ser considerável. No caso de Flávio, o trabalho tem que ser feito no Nordeste, porque mesmo sabendo que o PT muito provavelmente vai vencer numericamente, a estratégia da oposição é encolher essa diferença, diminuir e conquistar votos para que no bolo geral isso faça a diferença no resultado majoritário. Isso já pode ter certeza que as estratégias vão começar com viagens para essas regiões e com uma política nas principais plataformas, tanto digitais quanto rádio e TV, com uma propaganda voltada para atender aquele público. Se vai ser suficiente para esses diferentes espectros, aí a gente já não sabe. Agora, muito curioso ver que Romeu Zema não se faz em Minas Gerais como um candidato competitivo, diferente de Ronaldo Caiado. Romeu Zema vem sendo muito paparicado por parte da direita brasileira para que ele se torne o candidato a vice na chapa de Flávio Bolsonaro. O ex-governador de Minas segue bancando que ele será o nome da chapa. Ele será cabeça de chapa candidato à presidência da República. Mas esse resultado em Minas, eu acho que é bem possível que faça uma estratégia de recalcular rota para a campanha de Romeu Zema. Já no caso de Ronaldo Caiado, ser líder em Goiás não significa que ele vai conseguir furar a bolha e se tornar conhecido em outros estados. Mas pelo menos ele marca território. Se ele vai vender que foi um bom governador de Minas Gerais e quer levar essa experiência para fora, Romeu Zema precisa conseguir pelo menos os números que Ronaldo Caiado tem no seu estado, onde ele pode dizer: o meu povo me aprovou, o meu trabalho foi aprovado. Vai ser muito difícil para Romeu Zema chegar na terceira posição em Minas Gerais e se colocar como alguém que tem
amplo apoio do povo mineiro para uma eleição majoritária. Fato é que não tem nada definido e esses números demonstram que a melhor estratégia para o governo federal é resolver a eleição no primeiro turno. Tentar conquistar votos dos indecisos, tentar conquistar voto daqueles que não foram às urnas em 2022, para ter aquela margem mínima de 50% dos votos mais um. Não é 51% dos votos. É a metade mais um. Maioria absoluta dos votos válidos. Um eventual segundo turno, mesmo com Lula chegando na primeira posição, demonstra que a junção de forças contrárias ao governo Lula e ao PT podem fazer os números do presidente Lula não serem suficientes para uma avalanche de oposição. Então a estratégia do PT, pode anotar, vai ser tentar matar a eleição no primeiro turno, não com uma grande vantagem, porque isso não é de se imaginar, mas com uma vantagem suficiente para que esse debate, aí sim, juntando forças de Flávio Bolsonaro, de Romeu Zema, de Ronaldo Caiado, de Renan Santos, de Aldo Rebelo, que é oposição sim, embora um dia já tenha sido governo, ele é claramente oposição ao governo Lula e vai ser oposição na campanha, mas deve fazer menos de 1% dos votos, mas que isso possa, numa força-tarefa, mudar um cenário em que Lula tende a ir ao segundo turno na primeira posição. Então vamos aguardar quais serão os próximos passos, não tem nada definido, não tem nada sequer com chapas fechadas, no caso de Lula sim, já tem uma chapa definida, com Alckmin mantendo-se como vice-presidente, candidato a vice-presidente, mas Flávio ainda não definiu o nome de seu sucessor ou de seu candidato a vice para a chapa majoritária. Agora, temos uma novidade nas eleições para o Senado aqui do estado de São Paulo. O governador Tarcísio de Freitas, em um evento ontem aqui no estado, confirmou que André do Prado, presidente da Assembleia Legislativa, será candidato a senador na segunda vaga do PL do grupo bolsonarista no estado de São Paulo. A primeira vaga será de Guilherme Derrite, ele que até pouco tempo era secretário de Segurança Pública do estado de São Paulo e terá o seu nome como um dos candidatos a senador. A segunda vaga de André do Prado vem acompanhada de suplente e já está oficializado, pelo menos por vídeos publicados direto dos Estados Unidos, que o suplente de André do Prado será Eduardo Bolsonaro. Ele que era o nome mais provável para ser o candidato no estado de São Paulo, já que o bolsonarismo no Brasil tem uma estratégia de investir nas eleições para o Senado. Ter maioria no Senado significa também pressionar o Supremo Tribunal Federal e ter um número suficiente para passar projetos como o impeachment de ministros do STF. Eduardo Bolsonaro, que foi um campeão de votos para deputado federal em 2022, seria um nome natural para ser o candidato a senador. Em função dos últimos acontecimentos e do risco dele voltar ao Brasil e ser preso pelos inquéritos abertos, ele vai continuar nos Estados Unidos como primeiro suplente de André do Prado. E cá entre nós, não é muito difícil imaginar qual é o movimento que está sendo desenhado aqui. A aposta do bolsonarismo é de uma vitória de Flávio como presidente da República, uma anistia geral, ampla para todos os indiciados pela tentativa de golpe de Estado, uma anistia também que impacte Eduardo Bolsonaro. Uma vez eleito presidente, Flávio Bolsonaro chama André do Prado para ser ministro e a vaga dele como senador para 8 anos de mandato fica aberta para o primeiro suplente, que é Eduardo Bolsonaro, irmão de Flávio, filho de Jair Bolsonaro. E ao que tudo indica, Eduardo Bolsonaro ligou uma chave na campanha em que ele faz questão de deixar claro, diferente de alguns setores da economia, diferente de alguns analistas que estão todos os dias na imprensa, de que Flávio Bolsonaro é uma campanha bolsonarista. Uma foto foi publicada ontem de Flávio ao lado do irmão Eduardo, em que Eduardo usa uma camiseta escrito Bolsonaro presidente, e na imagem, metade do rosto de Jair Bolsonaro, metade do rosto de Flávio Bolsonaro. Então,
a gente vai assistir nos próximos meses alguns movimentos que vão ser curiosos de a gente compreender o que está acontecendo. Porque, por um lado, você tem dentro da campanha de Flávio Bolsonaro uma tentativa de descolar o candidato ao sobrenome Flávio Bolsonaro, chamando-o de Flávio o tempo todo. Você tem uma tentativa de transformar Flávio num Bolsonaro moderado. Tem algumas piadas que correm nos bastidores de tipo, o Bolsonaro que tomou vacina seria o Flávio. Um Bolsonaro que consegue dialogar com mais facilidade. Mas do outro você tem a família Bolsonaro deixando muito claro que Flávio é filho de Jair e que ele está candidato pela impossibilidade do pai estar na urna. Então a família Bolsonaro não quer descolar o nome do Flávio do pai. Mas existe toda uma corrente em volta de Flávio Bolsonaro que quer fazer isso para ele se tornar um candidato teoricamente mais competitivo. A família Bolsonaro claramente quer que o nome esteja vinculado ao ex-presidente, entendendo que é isso que vai torná-lo competitivo. Já do lado da esquerda, o presidente Lula, agora viajando para os Estados Unidos, tentando garantir que a sua imagem internacional seja transformada em uma carta política para as próximas eleições. Porque Flávio ligado a Eduardo significa a presença forte de Donald Trump. Ou você acha que Lula, nesse encontro com Donald Trump, não vai pedir garantias para que o presidente norte-americano não interfira nas eleições brasileiras? Então, nós vamos acompanhar nos próximos capítulos cenários de bastidores que vale muito a pena a gente ficar de olho. Porque eles vão definir rumos para o tom da campanha de Flávio, o tom da campanha de Lula e os demais candidatos postulantes que não conseguem crescer de maneira alguma nas pesquisas de opinião, o que vão fazer dali para frente? Vão ser meros coadjuvantes num debate que, ao que tudo indica, ficará mais uma vez polarizado? Vão tentar apresentar algo novo que até agora não conseguiram? Vão apostar num eleitor cansado da polarização que busca uma terceira via? Ou vão abraçar o candidato ideologicamente mais parecido com eles? No caso de Ronaldo Caiado, de Romeu Zema, muito próximos a Flávio Bolsonaro. Capítulos que ainda teremos pela frente e cenário que está absolutamente aberto para as próximas eleições. Sempre que eu ouço alguém dizendo que essa eleição já está definida para um lado ou para o outro, eu não sei em que mundo essa pessoa vive. Porque vamos ser honestos, em ano de Copa do Mundo, e toda eleição presidencial em ano de Copa, o brasileiro em geral só vai pensar mesmo depois da Copa do Mundo. Aí ele vai lembrar que tem eleição, aí ele vai entender quais são os candidatos, e aí começa a campanha massiva de rádio e televisão, que ainda é muito importante para a escolha de qualquer candidato no Brasil. As redes sociais mostraram sua força nas últimas eleições, principalmente em 2018, 2022 também, mas ainda há, na campanha de rádio, na campanha de TV, um peso muito grande. Não fosse isso, os partidos não estariam se matando, alguns se humilhando, se ajoelhando para conseguirem coligações e assim terem mais tempo de exposição na TV. Mas hoje ninguém para assistir o horário político? Pode ser que não. Mas a propaganda de rádio e televisão, ela entra no intervalo da novela que você assiste, no intervalo do telejornal, no intervalo do jogo do seu time. Então, quanto mais spots de rádio e televisão você tiver, mais o nome do seu candidato vai ser lembrado. Essas coligações passam por nomes que são verdadeiros caciques da política brasileira, entre eles Gilberto Kassab. E Gilberto Kassab tá igual aquela música do programa A Tentação de Silvio Santos. Não sei se vou ou se fico, não sei se fico ou se vou, não sabe se fica no governo Tarcísio, onde ele foi secretário, no governo Lula o PSD tinha cargos, e vai passar muito pela mão de Gilberto Kassab o termômetro das eleições 2026. 10h49, e enquanto a gente está pensando na eleição de prefeito, de governador, de senador, tem cidade aqui do interior de São Paulo que está pensando na... Eu falei prefeito? É porque eu tô com isso na cabeça. A gente está pensando na eleição de presidente, de governador, de senador, mas em Tuiuti,
a eleição também vai ser municipal. A chapa que venceu a eleição na cidade concorreu sub júdice. Já tinha o risco de sequer ser aprovada para a eleição. Venceu, o processo seguiu, a chapa foi proibida de disputar a eleição e assim o eleitor de Tuiuti também vai ter que escolher um prefeito em 2026. O Angelito Neto preparou uma reportagem para a gente entender esse ambiente por lá e ele conversou com Glauco Tristini, que é chefe do cartório eleitoral da cidade, e vai contar essa situação curiosa das eleições 2026. O Angelito Neto, que direto de Bragança Paulista, traz sempre as informações da nossa região e agora vai contar uma situação atípica para as eleições aqui do interior de São Paulo. Angelito. Tuiuti se prepara para um novo processo eleitoral. O município, que tem pouco mais de 6.700 habitantes, conta hoje com cerca de 5.500 eleitores aptos a votar. Eles devem comparecer às urnas no próximo mês para escolher o novo chefe e o vice do Poder Executivo da cidade. A eleição suplementar ocorre quando há cassação do diploma ou perda do mandato. Em razão do trânsito em julgado do recurso do candidato Amarildo Antônio de Lima, esse candidato ele já estava com o registro indeferido desde a primeira instância. Esse processo ele seguiu para o TRE de São Paulo e posteriormente para o TSE, os quais confirmaram a decisão aqui do nosso juízo, ratificando então o indeferimento da chapa formada pelo candidato. Nós fizemos já um reprocessamento do resultado da eleição para anulação em definitivo dos votos, razão pela qual nós teremos então uma eleição suplementar agora no próximo dia 21 de junho. E os prazos desta eleição suplementar em Tuiuti serão totalmente diferentes às dos prazos para a eleição de outubro deste ano, tanto para eleitor como também para aquele que deseja se candidatar ao cargo de prefeito ou vice-prefeito de Tuiuti. Os eleitores que estão aptos a votar nesse pleito suplementar, eles têm que ter o título, já transferido ou o alistamento na cidade de Tuiuti desde o último dia 21 de janeiro de 2026. E para que você possa, então, se candidatar lá no pleito, esse candidato ele tem que ter o domicílio eleitoral e a filiação partidária deferida no município desde 21 de dezembro de 2025. De acordo com a resolução, as convenções partidárias para a escolha dos candidatos deverão ocorrer no período de 14 a 19 de maio. Os partidos, federações e coligações têm até às 7 horas da noite do dia 22 de maio para requerer o registro de candidaturas à Justiça Eleitoral por meio do sistema Candex. A propaganda eleitoral será permitida a partir de 23 de maio. 10 horas e 53 minutos, a gente fala mais de política daqui a pouco, porque agora a gente tem a previsão do tempo para hoje. Geralmente a gente fala 10h15, 10h20 nesse horário sobre o tempo, e a temperatura tá ali na casa dos 24, 25. É só atrasar um pouquinho e falar perto das 11 que a gente já fica num forno. 27,3 graus em Campinas neste momento, numa quarta-feira em que a mínima registrada nos termômetros do CEPAGRE da Unicamp foi de 18 graus. Ontem a máxima chegou a quase 31 graus e a umidade relativa do ar está baixa, próxima dos 59%. Isso deixa a gente com a garganta seca, com essa sensação de estar dentro de um forninho, de uma air fryer, e ainda mais porque o vento está em menos de 5 km por hora. Nath Luquezzi, que outono é esse? Bom dia para você. Bom dia para você, Heitor. Bom dia para você, ouvinte. Pois é, mas tudo vai mudar no finalzão de semana, mas por enquanto uma massa de ar quente e seco continua atuando no estado, mantendo o tempo seco e estável. A previsão para hoje e amanhã é de predomínio de sol, alguns momentos de ventos moderados, com umidade relativa do ar mínima, que deve ficar em torno aí dos 30% a 35% à tarde. Então, atenção redobrada quanto à hidratação, evitar exercícios físicos desde agora, 10 horas da manhã, até as 4 horas da tarde, que são os horários mais quentes do dia, porque realmente bem abaixo aí do recomendado pela OMS, Organização Mundial da Saúde, que eu sempre falo que é ali em torno dos 40%, 70%. Não temos nebulosidade nenhuma no estado, a tendência de tempo firme segue até sexta-feira. Na sexta, apesar do tempo firme logo pela manhã, comecinho da tarde, não são descartadas pancadas de chuva não no final do dia por conta de uma pré-frontal.
Sábado chega uma frente fria, a maior expectativa pelas chuvas se concentra no finalzão de semana, principalmente no domingo, depois da passagem da frente fria no sábado, a qual também vai trazer queda expressiva nas temperaturas, com mínimas que vão ficar em torno de 12 graus entre domingo e terça-feira. Então a semana que vem começa um pouquinho mais fria. A gente estava tendo aí mínimas de 17, vamos ter mínimas de 20 na sexta-feira, e aí semana que vem mínimas de 12, 13 graus, então a amplitude térmica vai ser bem densa na próxima semana, mas é claro que eu sigo atualizando você. 10h55, vamos trazer uma primeira participação do nosso ouvinte que está conosco nesta manhã. Daqui a pouco a gente gira mais participações, mas um primeiro áudio para quem nos acompanha no Manhã Bandeirantes. Bom dia, Heitor. Bom dia, Nath. Bom dia. Olha, eu falo para você, a gente ouve essas pesquisas, a gente fica estarrecido. Eu, historicamente, por motivos de o pouco conhecimento que eu tenho da política, eu jamais votaria no PT, também jamais votaria em qualquer candidato ligado a Bolsonaro. Porque eu sei que esses dois aí esquece, né? Quem entende minimamente de política sabe que não... Agora, o discurso mais equilibrado que a gente ouve nos dias de hoje é do Renan Santos, mas é um discurso utópico. As leis, o sistema jamais vão permitir que ele coloque em prática o que ele prega. Você vê que o equilíbrio a gente vê na política quando um dia perguntaram para o Kataguiri por que ele não saía candidato a presidente. Ele falou, eu não sairia jamais, porque primeiro eu teria que abrir mão de minhas convicções, e segundo eu teria que abrir muitas concessões. Ou seja, aí ele explicou tudo. Para você governar, você tem que aceitar pessoas com a honestidade muito... né? Entre aspas, né? Honestidade, você tem que aceitá-los no partido porque eles te deram apoio para que você chegasse a ser eleito. E você vai ter que, infelizmente, abrir mão de suas convicções, vai abrir concessões, abrir mão de suas convicções que você tem. Aí o que vai acontecer? Em pouco tempo vão falar, o cara prometeu um monte de coisa e não faz nada. Não é que você não faz nada, não deixam. O sistema não permite que você faça nada. Por exemplo, um dia eu não gosto do Lula, um dia eu vi ele, ali eu me coloquei no lugar dele, quando ele falou, quase que, com aquela voz dele, é quase que lamentável que a gente tenha que abrir mão de 30% do orçamento em emendas. Quer dizer, você tem que dar dinheiro que você sabe para onde vai esse dinheiro, né? Você vê que o Flávio Dino, ele pediu unicamente uma coisa, transparência, eu quero saber, o dinheiro saiu daqui e ele chegar lá na outra ponta, pronto, fizeram a maior guerra. Não, ele tá louco, ele não pode fazer isso. Quer dizer, todo mundo sabe que esse dinheiro das emendas é um dinheiro para ser desviado oficialmente. Então é assim, tem como acabar com isso? Não. Para você acabar com isso tem que passar pelo Congresso, pelo Senado. E eles não vão jamais acabar com isso. Isso é uma farra que eles têm a favor deles. Então é por isso. E você vê, a única bandeira que o Flávio, que está aí liderando as pesquisas, tem... é anistiar todo mundo. É por isso que eu falei aquele dia, se eu fosse o Lula já fez tanto conchavo aí com espúrio, com tanta gente indecente, se eu fosse o Lula, eu simplesmente ia lá no ministro Alexandre de Moraes e falava, ó, é o seguinte, você tá vendo o perigo que nós estamos correndo aí, né? Que o país está correndo. Eu vou conceder anistia a todos os presos que estão lá. Você não entenda isso como um desprestígio a você, mas sim um jeito de tirar dele a bandeira que ele tem. Grande abraço a todos. Muito obrigado ao Paulo Neves. Sobre o Renan Santos, candidato pelo Missão, ele tem tentado chamar a atenção com falas polêmicas e propostas que vão dar o que falar. Então aqui nesse microfone, por exemplo, ele falou da desfavelização, ele já falou em outros microfones, em outros veículos de comunicação sobre projetos também difíceis de imaginar que sairiam do papel, e agora ele tem uma nova bandeira. O pré-candidato à presidência da República, Renan Santos, no dia 1º de maio, numa entrevista à CNN, diz que ele pretende adotar no Brasil, se eleito presidente, um governo semelhante ao do presidente da Argentina, Javier Milei. Diz que o Brasil vai precisar de reformas econômicas difíceis no início do mandato, e isso vai dividir opinião. Então, o Renan Santos ele é um candidato que ele tem um ponto muito claro, ele tem um posicionamento muito bem definido. Ele quer ser a oposição a Lula, sabe que não vai conseguir votos da esquerda, mas quer se mostrar mais competitivo do que Flávio Bolsonaro. Talvez
2030, 2034, o Partido Missão consiga ter um candidato mais competitivo, que pode ser o próprio Renan. Mas nessa eleição, que ainda está movida por paixões, a paixão de ter Lula num quarto mandato, a paixão de ter o filho de Bolsonaro com a condição e a caneta na mão de tirar o pai da cadeia, é muito difícil que em poucos meses o Brasil mude a chave e pense em terceira via. Até porque a esquerda não tem um candidato que não seja Lula. A esquerda está unida em uma única candidatura, com exceção de Unidade Popular, de PSTU. Acho que o PSTU nem deve lançar candidato, mas no mais, PT, PSOL, PDT, que bate mais ou menos com a esquerda, o PSB, PCdoB, esses partidos todos vão fechar com Lula numa única campanha. Agora, o MBL acreditava que ao lançar o Partido Missão, traria para a sua legenda, que usa o número 14, que antes era do PTB, um número considerável de deputados federais que iriam apostar nesse novo projeto. Só que teve uma mudança recente nas leis que até algumas eleições anteriores, para você sair do partido que você foi eleito, você tinha raríssimas situações. Ser expulso, comprovar que ideologicamente aquele partido mudou em relação... Imagine, você é eleito com uma bandeira de esquerda e do nada o partido pende para a direita ou vice-versa. Isso era argumento para você mudar de partido. E tinha um dispositivo que era o seguinte: se um novo partido for criado e você sair do partido em que você foi eleito e entrar nesse partido, o mandato é seu. Recentemente, a lei mudou. Se você sai de um partido em que você ganhou a eleição e vai para um partido que acabou de ser criado, a vaga é do partido. Então, ninguém quis comprar essa briga. O único que se tornou deputado e foi para o Missão foi Kim Kataguiri. Aquela ideia de ter 10, 12, 14 deputados que abraçassem a pauta do Missão não se concretizou. Qual é a aposta de Renan Santos? Uma vez que ele não tem tempo de TV, porque o partido nasceu agora, e que ele não tem a obrigação de ser chamado para os debates. Ele está rodando o Brasil e fazendo vídeos polêmicos que chamam a atenção para se tornar competitivo nas pesquisas, como aconteceu com Pablo Marçal. Pablo Marçal foi candidato a prefeito de São Paulo pelo PRTB, que é um partido nanico, que não tem um número mínimo de deputados, mas ele nas pesquisas, Quest, Datafolha, Paraná Pesquisas, Big Time, Real Data, todas essas pesquisas ele aparecia com chances reais de ir ao segundo turno. Renan Santos corre contra o tempo para aparecer no mínimo como terceiro colocado na pesquisa. Se não, é mais uma candidatura que vai fazer ali 2, 3% no máximo. Desde 2022 eu tenho a certeza que a próxima eleição será Lula contra um bolsonarista. E as pesquisas só estão mostrando que o cenário vai ser esse. Lula contra um bolsonarista. O que eu aposto que vai acontecer com muito peso nessa eleição é o brasileiro que não quer mais esse cenário, que está cansado, não ir votar. Porque antes, para você justificar a sua ausência, ou você tinha que ir a uma escola em outra cidade, então se você estivesse viajando, você tinha que ir a uma escola naquela cidade, ou, passado o período da eleição, você não foi votar, você tinha que ir até um cartório, tirar um dia de trabalho, perder horas numa fila, pagar uma multa, assinar uma ficha. Agora, meu amigo, se você mora em Campinas e estiver em Sumaré, você liga o teu aplicativo com GPS no celular e você justifica que você não está no teu domicílio eleitoral. Se você vai visitar a sua mãe que mora em Monte Sião, você de lá, pelo celular, por um aplicativo do TSE, justifica a sua ausência. Você não precisa ir na escola daquela cidade. Ou se passou o prazo da eleição, você vai ter que pagar uma multa. A multa é de R$ 3,50 que você paga por Pix no seu celular. Você não precisa mais ir. Então, o brasileiro já entendeu que o voto não é mais obrigatório. O voto meio que já é facultativo, porque o valor da multa é irrisório. Então eu acho que a gente vai ter uma abstenção muito grande nas eleições de 2026. Muito grande mesmo. Talvez a maior que nós já tivemos. Do brasileiro que não quer ver esse cenário de novo, que cansou da polarização
e que entre escolher um e outro, vai escolher ficar em casa. 11h05, um rápido intervalo. Na volta, o Manhã Bandeirantes traz mais assuntos para você. Manhã Bandeirantes. A Sabesp está realizando uma força-tarefa em Hortolândia, Paulínia e Montemor e mobilizando técnicos para resolver alterações na água causada por elementos naturais relacionados ao baixo fluxo do rio Jaguari, comuns em períodos de estiagem. Após relatos de moradores sobre alteração no gosto e no odor da água, realizamos imediatamente uma operação especial para investigar ocorrências, reforçar o tratamento e atender a população. Destinamos uma equipe de profissionais exclusiva para a área, além de tecnologia para garantir a qualidade do abastecimento de água nas cidades da região. Entre as medidas adotadas, foi aplicada o tratamento avançado com carvão ativado, que amplia a eficácia no tratamento da água. Não há indícios de contaminação e as equipes seguem monitorando a situação sem interrupções. Moradores que ainda percebem alterações podem acionar o atendimento pelo 0800 055 0195 na agenciavirtual.sabesp.com.br ou pelo WhatsApp 11 3388 8000. Sabesp, uma Sabesp para todos. Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. E o comércio de Campinas espera movimentar cerca de 288 milhões nas vendas para o Dia das Mães, celebrado no próximo domingo, dia 10. Entre os produtos mais procurados estão os itens de beleza e bem-estar. O valor representa crescimento de 5,6% em relação aos 272 milhões registrados em 2025, segundo a Associação Comercial e Industrial de Campinas. A data, considerada uma das mais relevantes para o varejo, deve impulsionar diferentes segmentos. O desempenho envolve tanto lojas físicas quanto o comércio eletrônico, que segue em expansão. De acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Adriana Flose, o cenário reflete a força do setor local e a confiança dos consumidores. Segundo ela, o comércio de Campinas tem perfil diversificado e competitivo, preparado para atender a demanda em diferentes canais. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. Às 11h08. Olha, tem ouvinte concordando aqui com a gente, o Carlos, final do telefone 4027, dizendo: na última eleição eu já não fui votar e nessa eu também pretendo não sair de casa. Muitos brasileiros, deixa eu ver aqui o número exato da abstenção das eleições 2026, porque isso vai definir também, tá? Se teremos ou não segundo turno. Uma abstenção muito alta significa um número baixo para eleitores e, sendo assim, um número menor para os votos válidos. Eleições 2022. Enquanto isso, Nath Luquez, hoje é um dia importante para quem vai tirar o título pela primeira vez ou para quem precisa regularizar. Se não fizer hoje, não vota nas eleições. E aí não é nem por escolha, aí é porque não vai estar autorizado mesmo. Sim, então até hoje, após hoje, não será mais permitido tirar o primeiro título, regularizar as pendências com a Justiça Eleitoral ou então transferir o local de votação. O atendimento ele pode ser feito presencialmente nos cartórios eleitorais ou pela internet por meio do sistema de autoatendimento para quem já possui a biometria cadastrada nesse caso. De acordo com o artigo de 1997, a Lei das Eleições, nenhum requerimento de inscrição ou transferência eleitoral pode ser recebido nos 150 dias anteriores à data da eleição. Por isso, a partir de 7 de maio, amanhã, o cadastro eleitoral será fechado em todas as unidades da Justiça Eleitoral e o atendimento online permanecendo assim até novembro de 2026. O prazo também se aplica às presas e presos provisórios e adolescentes em unidades de internação que devem regularizar a situação eleitoral na unidade da federação onde se encontram para garantir o direito de voto. Tem consequências para quem perder esse prazo. Quem não regularizar a situação até o fim do prazo ficará impedido de votar nas próximas eleições. Nas eleições desse ano,
e poderá enfrentar restrições administrativas, como dificuldades para obter passaporte, carteira de identidade, tomar posse em cargos públicos ou se matricular em instituições de ensinos públicos. A Justiça Eleitoral, então, recomenda que você, eleitor, não deixe o atendimento para a última hora, a fim de evitar filas nos cartórios e possíveis instabilidades no sistema online por conta do grande volume de acessos no dia de hoje. Olha, a abstenção na eleição de 2022 foi de quase 32 milhões de brasileiros. 32 milhões de brasileiros não compareceram à urna. Em porcentagem, de cada 10 pessoas que deveriam votar, 2,1. Bom, de cada 100 pessoas, vamos facilitar aqui, vai. A cada 100 pessoas que deveriam ir às urnas, 21 não compareceram. 20,9% de abstenção na eleição. E olha, nem é a maior, hein? Teve uma abstenção em 98, que foi bem alta, de 21,49%. Eu acho que esse ano vai passar dessa casa dos 21,49%. Sinceramente, o sentimento que eu tenho é de muita gente cansada e que já entendeu que é só não ir pagar uma multa por Pix depois e tá tudo certo. Mas, quando abrirem as urnas, a gente vai saber. Eu acho ruim, tá? Particularmente, eu acho que tanta gente lutou, tanta gente morreu para termos o direito de votar. Eu acho que essa é a hora de nós, como cidadãos, embora eu não concorde com aquela, se você não votou, você não tem direito a reclamar. Todo mundo tem direito a reclamar porque todo mundo paga imposto nesse país. Agora, eu gosto do processo eleitoral. Eu, desde cedo, tirei título com 16 anos para poder votar na eleição de 2016. Opcional. Então, eu acho que esse é o momento que o Brasil todo tem que parar e escolher os melhores candidatos, não só pensar na eleição de presidente, mas eleição de deputado federal. Eu bato muito nessa tecla, a gente não pode tratar como uma eleição qualquer. Eleição de senador, que vai ter uma renovação de 2/3 da casa. Eu acho que esse é o momento para a gente parar, escolher bem os candidatos e tomar uma decisão. Mas no Brasil real de hoje, a chance de nós termos uma abstenção maior do que essa é considerável. Mensagem do nosso ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes. 11, Bom dia, Heitor. Bom dia. E Nath. Bom dia. Heitor. Oi. O rapaz diz isso aí que, que o Flávio tá liderando todas as pesquisas. Pesquisa agora não vale nada, mas quem lá tá liderando é o Lula, né? Lógico que é o Lula. E é assim, ó, ele nem começou a trabalhar ainda na eleição, tá? A hora que ele começar, é primeiro turno. Eu não canso de falar, vai ser primeiro turno. Só um idiota, né? De verdade pode votar no Flávio, depois daquilo que ele falou, né? Que vai cortar os aumentos para os aposentados, salário mínimo, vai mexer com o INSS. Então toma cuidado. Eu mesmo que eu não fosse Lula, eu nunca votaria nesse idiota. Delicadas as palavras do Marco Bedin aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Tem mais uma mensagem aqui, a gente vai compartilhar com você. Bom dia a todos. Bom dia. Didi Ale, Heitor Fredo. Oi? Quando a gente ouve se comentar de Ponte Preta e Guarani, né? A gente que viu, eu que vi, por exemplo, de cá jogar, você entendeu? Vi Careca jogar, tem que dar o benefício também para o adversário. É lamentável o que acontece hoje em dia com os dois times aqui de Campinas. Tem uma curiosidade que eu não sei se você sabe. Eu, vestindo a camisa da Ponte Preta, a Ponte Preta fez um jogo no Brinco de Ouro como mandante. A gente entrou pelo portão principal, vestido com a camisa da Ponte Preta. O Guarani também. Naquela época que a grama abriu um buraco, uma cratera na grama da Ponte Preta, lá acho que foi nos anos 90, e eu fui nesse jogo, né? O CBF mandou, fomos lá, e depois, em retribuição, teve um jogo do Guarani, que eles entraram pelo portão da frente também no Brinco de Ouro. Isso daí, se você buscar na história, eu não lembro exatamente, mas foi nos anos 90, exatamente qual jogo foi, eu não lembro. E só falando uma coisa das vacinas, antes que você fique bravo, que chame todo mundo de imbecil, que eu concordo que as pessoas, os negacionistas, a vacina, sejam chamados de imbecis, concordo plenamente.
mas uma preocupação não é uma imbecilidade. A minha preocupação é a seguinte: existem vacinas, é claro que não vai acontecer isso, mas daquelas pessoas que não se comunicaram, que não falaram nada, tem vacinas que não podem ser dadas umas juntas com as outras. Aí as pessoas vão voltar para dar as outras vacinas. Só como exemplo, uma criança não foi vacinada de Covid e a gripe sazonal. E essas vacinas têm que ter um intervalo de 15 dias entre uma e outra. Eles vão voltar para aplicar a outra vacina na criança? Essa seria uma dúvida pertinente, não tem nada a ver com negacionismo, hein, Heitor Fredo? Não, concordo que são imbecis, você. Tá bom? Só que imbecis que tem direito. É só um ponto de vista um pouquinho diferente. Um grande abraço a todos, DJ Ale. Sei que você não está nessa lista não, DJ Ale. Agora, a vacina contra a Covid-19 e a vacina contra a gripe, elas podem ser aplicadas juntas no mesmo dia. Isso são informações do Ministério da Saúde e da Organização Pan-Americana da Saúde. Então, esse cuidado certamente tem, mas o que está sendo aplicado em colégio agora é a vacina da gripe. O que eu acredito que, se constatada a caderneta de vacinação da criança atrasada, aí o papai e a mamãe vão ser chamados para falar por que a criança não tomou a vacina contra a Covid ainda, meu anjo. E aí vão encaminhar para um posto de saúde. Mas as duas vacinas podem ser aplicadas no mesmo dia. 11h16, o Edmilson escreve aqui pra gente o seguinte: bom dia, só um adendo, fale para o Bedim, nosso ouvinte que mandou mensagem agora há pouco, que quem mexeu no INSS não foi o Flávio. Depois a galera fica pregando que a bolha tem que ser estourada. Com base nesse comentário, isso não vai acontecer nunca. E uma mensagem aqui também, deixa eu pegar certinho o nome do nosso ouvinte. Como tem bastante mensagem aqui, fica difícil às vezes a gente conseguir de cara ver o nome, mas é isso que a gente se resolve. Claro. O Joel Amorim, Nath Luquezzi. Joel Amorim, nosso ouvinte de todas as manhãs, ele diz o seguinte: por isso o voto não pode ser facultativo, deve ser obrigatório, pois o brasileiro não tem educação para essa responsabilidade, pois tendo uma pequena chance de não votar, ele adere a essa falta de educação. Ele entende que isso é parte da cultura do brasileiro que não corre atrás de se informar e é parte do governo que, por praticidade, não é dado a educação política nas escolas. Mas é fácil não votar, pois quem não vota estatisticamente está votando em quem ganha e usa a justificativa que eu tenho o direito de reclamar, pois eu pago os meus impostos, mas não quer cumprir os seus deveres como cidadão. Eu também sou a favor do voto obrigatório, tá? Sei que muita gente pensa o contrário, mas a nossa democracia é muito nova, muito recente. E os Estados Unidos, por exemplo, que não tem o voto obrigatório, tem uma campanha massiva. Pelo amor de Deus, vá votar, vá à urna, escolha o candidato. Se nós não tivermos o voto obrigatório no Brasil, em geral, vai votar gente que gosta de política, e eu incluo você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, senão você não estaria ouvindo esse papo nesta manhã de quarta-feira, e militância. Militância. Aí não dá para dizer que é exatamente a maioria. É a escolha de quem está inserido numa bolha política. Ou porque gosta do assunto, que infelizmente é minoria. Ideal seria que o brasileiro gostasse de política, porque se você não gosta, quem gosta vai tomar a decisão por você, e quem está interessado no resultado da eleição. E não é isso que a gente quer. Democracia é o voto da maioria. Tem um preço, é verdade, porque você que lê a ficha corrida de cada candidato, lê as propostas, ouve entrevista, tem o mesmo peso do voto de alguém que vai lá na zoeira, vou apertar e vota em qualquer um. É o preço que se paga. Mas para mim não existe melhor sistema de governo do que a democracia. Então, enquanto nós tivermos a democracia, eu acho que a gente tem que defendê-la e trabalhar para que as pessoas se interessem pelo assunto. Mas uma coisa é o que a gente acha, outra coisa é o que a gente está vendo acontecer. E a tendência é que muitos brasileiros não votem em 2026. 11h19, um último intervalo. Na sequência, o Manhã Bandeirantes traz os últimos assuntos. E olha, uma investigação aqui em Campinas sobre uniformes escolares que foram encontrados no lixo. Tudo novinho, tá? Não é roupa velha com traça, não. É uniforme zero. A gente vai falar sobre esse assunto na volta do Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes.
Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Band Cidade. De segunda a sexta, a partir das 10:07 da noite, Walter Sena abre as noites da Band com as notícias da região. No Band Cidade, você acompanha os novos acontecimentos sobre saúde, esporte, política, educação, denúncias e acontecimentos que fazem parte do dia a dia das cidades de abrangência da Band+. Band Cidade, de segunda a sexta, a partir das 10:07 da noite, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. 11 horas da manhã, 21 minutos, de volta com Manhã Bandeirantes nesta quarta-feira, 6 de maio de 2026. Nath Luquezzi, a Prefeitura de Campinas abre uma investigação depois que uniformes escolares da Rede Municipal de Ensino foram encontrados em uma caçamba de lixo. Explica pra gente essa história. Isso aconteceu no último domingo no bairro Santa Genebra. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação relatou que já foi registrado um boletim de ocorrência e as apurações sobre o caso já começaram. A Secretaria, junto da Guarda Municipal, vai realizar um levantamento sobre a origem desses materiais, dos materiais encontrados e as circunstâncias do descarte. Também apura eventuais responsabilidades pelo ato. A Prefeitura informou que não faz descarte de qualquer material sem que o bem seja despatrimoniado e destacou que todos os alunos da Rede Municipal de Ensino iniciaram o ano letivo agora de 2026 com uniformes e material escolar. Os kits começaram a ser distribuídos em 15 de novembro de 2025, então no ano passado. Não é a primeira vez que acontece algo assim em Campinas. Em 2011, eu, na época, trabalhava na afiliada da Record aqui do interior de São Paulo, a época TVB, fiz uma reportagem de denúncia na época do governo do Dr. Hélio, que uniformes escolares da Rede Municipal de Campinas estavam sendo vendidos por R$2 a camiseta em Pedro Juan Cabaleiro, cidade onde ontem o Santos jogou pela Copa Sul-Americana, que é bem na fronteira entre Brasil e Paraguai. Ali tem Ponta Porã, que de um lado da calçada é Brasil, do outro lado é Pedro Juan Cabaleiro, já no Paraguai. Um livre comércio, uma livre circulação é uma facilidade gigantesca de entrar no país. Tanto que eu entrei e saí sem ser parado em momento nenhum, por Polícia Rodoviária Federal, por imigração, nada. Só passa na estrada e segue o baile. Ali, os uniformes em Campinas, não apenas de Campinas, mas de outras cidades, inclusive do Rio de Janeiro, eram vendidos com lojinha de R$1,99, por literalmente R$2 cada camiseta. O que aconteceu na ocasião foi o seguinte: o inquérito foi aberto, eu prestei depoimento, inclusive, no 1º Distrito Policial, pela reportagem que eu fiz, porque a suspeita era que a Prefeitura de Campinas, estou falando de 2011, não estou falando desse caso de agora, hein? A suspeita era que a Prefeitura de Campinas pedisse mais uniformes do que alunos. Então, digamos que tivessem 20 mil alunos, pediam 50 mil uniformes, esse dinheiro era pago por uma empresa do Rio de Janeiro, que operava ali no centro do Rio, a fábrica. Também fui lá fazer reportagem com câmera escondida. E o que era a mais, então entregava os uniformes para as crianças e ia sobrar muito, né? Esse muito que sobrava era despachado para Pedro Juan Cabaleiro, onde era vendido nas lojinhas de R$1,99. Essa investigação foi aberta, mas foi completamente atropelada, porque se você se atentar às datas, eu falei em 2011. 2011 foi o ano em que houve o escândalo que derrubou o Hélio de Oliveira Santos, Demétrio Vilagra, e que provocou um processo de impeachment pelos pedidos de propina feitos por vários motivos e aquela história que o campineiro acompanhou de perto. Então, quando veio o tsunami das investigações dos pedidos de propina, que levou o caso da Sanasa, enfim, a história do uniforme escolar parece que ficou esquecida. O Dr. Hélio caiu, todos os secretários caíram e ficou por isso mesmo. A reportagem está disponível no YouTube, se você tiver curiosidade, no meu canal do YouTube eu tenho essa reportagem. Então, não é a primeira vez que uniformes escolares de Campinas aparecem misteriosamente onde não deveriam estar. Nesse caso,
o que a prefeitura falou, Nath Luquezzi? Vamos trazer novamente o posicionamento desse caso agora de Campinas? Eu vou ler a nota Perfeito. na íntegra, que eu acho que facilita. Sobre os uniformes descartados de forma irregular, a Secretaria Municipal de Educação informa que registrou um boletim de ocorrência e iniciou a apuração administrativa do ocorrido. A Guarda Municipal também vai investigar. Realiza levantamento da origem dos materiais encontrados e as circunstâncias do descarte. Também apura eventuais responsabilidades pelo ato. Na última segunda-feira, uma equipe da Secretaria de Educação esteve no local, colheu informações com a pessoa que encontrou os itens e recolheu os uniformes. A Prefeitura não faz descarte de qualquer material sem que esse bem seja despatrimoniado. Todos os alunos da rede municipal de ensino iniciaram o ano letivo agora de 2026 com uniformes e materiais escolares. Os kits começaram a ser distribuídos o ano passado, em 15 de novembro de 2025. Tem que mexer direito nessa história aí. Não é normal ter descarte, porque é a mesma coisa que você pegar o dinheiro público, rasgar as notas e jogar dentro de uma caçamba. Os uniformes têm que estar disponíveis para as crianças. Todos receberam? Perfeito. Pediu a mais? Então deixa no estoque, porque ano que vem você vai ter novos alunos. No meio do ano sempre tem gente chegando. Ou então, distribui mais para as crianças. Uniforme escolar nunca é demais para quem depende desse material para levar as crianças para a escola. 11h26. Eu passei um aperto lá em Pedro Juan Cabaleiro. Eu imagino. Um dia você conta os bastidores pra gente? Pedro Juan Cabaleiro, não sei como é hoje, mas na época não tinha polícia, eram milícias que cuidavam do local. Então eu e o repórter cinematográfico Cláudio Doreta entramos com uma câmera escondida. Eu tava com um jaquetão para esconder a caneta que gravava, mas um calor desgraçado, e eu com aquela jaqueta para esconder a caneta e ele com uma mochila que tinha o gravador de áudio. Então eu tinha um microfone, tava microfonado, parecia um Robocop. E aí um desses milicianos desconfiou. E ele tava com uma calibre 12 atravessada no peito e começou a andar atrás da gente ali para entender por que eu tava tão interessado em uniforme de uma cidade aleatória. Aí para justificar eu comprei uma camisa do Vasco da Gama também, porque não, eu sou um brasileiro. Não tinha a camisa do Palmeiras, mas a do Vasco eu tenho ela até hoje em casa. Nath Luquezzi. Diga. 1h30 da tarde tem o Band Mulher. E você hoje vai ter quais atrações para quem está acompanhando a nossa programação? A gente já está preparando aí o Dia das Mães, então vamos preparar a mesa. Hoje teremos dicas de mesa posta, não só para o almoço, mas para café da manhã, para você receber sua mãe muito bem aí na sua casa. E 2 receitas. Uma receita de um prato salgado e uma sobremesa fácil de fazer, rápida, para quem não tem muitas habilidades na cozinha, assim como eu. Então, 1h30 da tarde, a gente prepara essa festança para você. Os trabalhos técnicos foram de Edson Freitas na mesa de som, Alan Zanelato na central técnica, com a coordenação técnica do Gil Kleber. A partir de agora, Carlos Henrique chega com o Nossa Área e todo o timaço de Carlos Batista para falar de esportes, inclusive do empate. Santos empatou em Pedro Juan Cabaleiro. Olha o gatilho que você me deu, Santos. E a partir de agora, também o noticiário de Guarani e Ponte Preta aqui na programação da Rádio Bandeirantes. Obrigado pela sua companhia. A gente volta amanhã às 10 horas depois do Jornal Gente. Um grande abraço e até lá. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap.